Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. A questão da governabilidade do governo e é uma busca de tentar incorporar ainda mais o Centrão para a base da Frente Ampla. A entrada exatamente do Centrão, né? O Centrão mais duro no governo. Observamos movimentos de aproximação entre o governo e os partidos do Centrão, negociando diretamente, incluindo partidos como progressistas, né, o antigo PP, o antigo PDS, partido que era do Maluf, o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal, o progressista é do Arthur Lira e tudo que ele fez durante o governo Bolsonaro. E até mesmo deputados do PL. Há uma articulação, mas mais constrangida, né, de trazer o partido, evidentemente, mas garantiu os votos deles, trazendo membros para o governo. Quais são os bastidores que você pode nos adiantar, nos falar aqui, e possíveis motivações por trás desta busca de alianças? O governo já não está conseguindo aprovar, para o bem e para o mal, uma série de medidas que defende no Congresso Nacional, como a reforma tributária, o próprio arcabouço fiscal, para o bem e para o mal, tanto do governo como da classe trabalhadora, né? Como você enxerga o papel desses partidos na base do governo? Inclusive, vai ter que desalojar gente, né? E provavelmente vai ser do PT, do PSB, né? Do PSB do Flávio Dino e do Geraldo Alckmin, que também é outro presidenciável. Ciro, com você. Não, primeiro em relação a... Um abraço aí, Raoni, e obrigado aí pela contribuição no debate. Eu acho que é uma questão, né, que a gente tem que levar em consideração, essa colocada aí pelo Raoni sobre a questão de neutralizar, né, determinadas figuras que vão surgindo. Sem dúvida alguma, o Flávio Dino é uma dessas figuras, né, que tem despontado aí nesse cenário desse governo de unidade nacional, que é de frente amplíssima, constituído pelo Lula, mas eu acho que também tem a ver muito com aquela questão, o fato de que não tenha no PT um nome à altura do nome do Lula, e a própria questão, né? Como um nome, por exemplo, se o Flávio Dino desponta, alguém para competir com o Flávio Dino. Então, está aí essa questão, né, do Lula, mas nós vamos ter que ficar atentos com relação a isso. Já em relação a essa questão do apoio do Centrão, bom, se fala, né, que aqui no nosso país é um presidencialismo de coalizão, né, e que os presidentes, apesar de que o sistema é presidencialista, o presidente ele tem que buscar, né, a governabilidade, né, no Congresso Nacional, porque senão ele não consegue aprovar os seus planos de governo. E, lamentavelmente, nós sabemos que essa não é a única escolha, né? Isso é uma falácia de que, você para governar, que o presidente para governar ele tem que ter apoio do Congresso. Não, ele poderia muito bem governar se apoiando na mobilização e na organização dos trabalhadores, principalmente na mobilização dos trabalhadores. O PT já teve essa oportunidade, eu insisto nisso. Em 2013, era o PT que estava no governo quando surgiram as mobilizações multitudinárias de junho de 2013. A Dilma Rousseff poderia ter consolidado aquele conjunto de palavras de ordem que estavam sendo levantadas nas ruas, como saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA e tantas outras, tarifa zero, bom, toda uma série de coisas, ter colocado aquilo num decreto, num projeto, e ter encaminhado para o Congresso. Se o Congresso não votasse naquelas propostas, quem ficaria mal era o Congresso, e ela sairia bem, porque ela estaria encaminhando ali para dentro do Congresso as vozes das ruas, e o Congresso ia ficar muito mal e não votar, se ela fizesse exatamente no momento que estivesse se dando aquele processo de mobilizações. E aí não tinha esse papo de dizer que tem que se apoiar na governabilidade, ela estaria se apoiando nas ruas, na vontade do povo, num dos processos mais importantes que nós tivemos de mobilização aqui no nosso país, e no passado recente, o mais importante. Não, a opção dela é essa, foi a de tentar buscar, junto com os políticos, a tal governabilidade, e deu no que deu no impeachment dela. Bom,
O que acontece? O governo, ele, dentro dessa lógica, porque é uma escolha, essa é a escolha do governo, ele procura que essa base de sustentação seja a mais ampla possível. E aí aconteceram algumas mudanças. Quando eu digo que o pacto da Nova República ele foi quebrado, uma delas é essa. Antigamente, essa troca, o toma lá da cá, o dando que se recebe, passava muito pela questão dos ministros, né? Os partidos que tinham ministérios e tal se comprometiam em votar com as propostas do governo e tal. Só que depois do governo Bolsonaro, isso ruiu com a história do orçamento secreto, né? Ainda que o orçamento secreto tenha sido derrotado, né, por uma medida do Supremo Tribunal Federal, na verdade, existe agora o orçamento semi-secreto, né? Porque são as emendas de parlamentar. Não tem mais aquela coisa do orçamento secreto, a gente sabe para onde que ela está indo, para que parlamentares estão indo, mas são essas emendas que liberam verbas para os parlamentares poderem executar junto às suas bases, né? Elas é que dão a sustentação, o comprometimento, né, desses parlamentares com o governo. Com tudo isso, é importante ter algumas medidas no atacado, né? E essas medidas passam por essa questão da reforma ministerial, que já veio acontecendo, né, com a saída, por exemplo, da ministra do Turismo, que era a Daniela do Vaguinho, né, pelo fato de que ela ter se afastado, se desfiliado do partido, entrou um outro cara mais ligado, de fato, ao partido do Centrão, que era o partido dela, lá no caso União. Esses partidos que agora estão sendo discutidos, que é o partido do Lira e o Republicanos, que é da Igreja Universal, como você bem colocou, e vai ter que desalojar, óbvio, quem já está. E não vai desalojar da direita, né? Vai desalojar os mais para a esquerda, né? Que é o caso está ameaçado o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social. Tem outros, o Centrão é guloso, né? Ele tenta o Ministério da Saúde, que sempre foi uma fonte de corrupção no nosso país enorme, então esse é um ministério que ele adoraria, mas a Nízia Trindade, né, que é ex-presidente da Fiocruz, né, e que é da cota do Lula, tem todo um movimento de blindanda, de preservação, mas objetivamente nós temos aí uma série de ministros, né, da primeira nomeação ameaçados com isso. E o grande objetivo é ampliar essa coalizão, essa governabilidade. Agora, lamentavelmente, essa governabilidade é só ver. Você não vai precisar de botar gente do Centrão para apoiar propostas de interesse da classe trabalhadora. Se você está colocando, de fato, gente do Centrão, é para aprovar propostas a gosto do mercado, projetos neoliberais, propostas para atender os interesses dos grandes empresários do sistema financeiro. E é para isso que se amplia a base de governabilidade, inclusive com esses partidos do Centrão. Então, é uma escolha, e uma escolha que diz tudo, né? O Lula começa com uma frente ampla e agora ele está organizando uma frente amplíssima, né? Inclusive com a presença do Centrão. E o Centrão não entra no governo para votar propostas para os trabalhadores. O Centrão entra no governo para defender os interesses do grande empresariado. Essa é a questão. Então, quanto mais ampla é essa base, no sentido de atingir até deputados do PL, como bem você colocou, Almir, na pergunta, significa que mais distante estão as possibilidades de que a gente venha a ter propostas aprovadas nesse Congresso que sejam, de fato, de interesse da classe trabalhadora, tais como, por exemplo, a revogação da reforma trabalhista, revogação da reforma previdenciária, revogação do novo ensino médio e da BNCC, ou seja, uma luta, de fato, pela questão do marco temporal, né, que o governo lavou as mãos e acabou deixando margens a um retrocesso nessa discussão, que ainda não foi aprovada devidamente pelo Supremo Tribunal Federal, ainda não se levou a cabo essa votação.
mas que está em discussão lá no Congresso, e no Congresso o governo lavou as mãos. Então, lamentavelmente, é isso que acontece. E ampliar uma base de sustentação, ampliar a governabilidade para poder implementar um projeto ao gosto do mercado, para a lua de mel com o mercado ficar ainda mais, digamos assim, mais lua de mel, né? Uma lua de mel com mais... Com mais mel, mais melzinho mais na mel. Boquinha, na boquinha. Isso, uma lua de mel mais melada, mais melosa, mais qualquer coisa que nós Pra queiramos. gente não, né? Pra eles, né? Para eles, não para a classe trabalhadora, de jeito nenhum. Essa é a questão. Uma lua de mel com o mercado. E quando a lua de mel com o mercado, é lua de fel para a classe trabalhadora. Muito bom. Adorei essa, hein, Ciro? Ó, pro nosso corte aí, lua de fel. Ó, Ciro, e amigos e amigas ouvintes, a gente vai ao intervalo rapidinho, 2 minutinhos, a gente já volta. É o tempo de você já no chat deixar perguntas para o próximo bloco. Próximo bloco nós vamos falar sobre a corrida eleitoral para as prefeituras em todo o Brasil, eleições de 2024. Já começou, né? A corrida eleitoral, pesquisa de popularidade dos prefeitos e, especificamente, um pré-balanço da gestão do Eduardo Paes na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É rapidinho, a gente já volta e é tempo também de vocês compartilharem nas suas redes sociais. Já voltamos com mais Economia é Fácil, conversando sobre conjuntura política com Ciro Garcia. Vamos ao nosso intervalo. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre.